Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos continuar com esse estudo hoje, a terceira parte do vídeo Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Os irmãos sabem que eu tentei fazer essa live de manhã no espaço de gravação ali do Guilherme, mas houve uma tremenda retaliação do poder das trevas, não tem explicação, não adianta falar que aquilo foi natural, porque não foi. Toda hora caía o sistema, toda hora voltava a internet, caía, voltava e caía. Eu creio que isso é porque nós temos feito um trabalho que tem ajudado as pessoas a compreender de verdade a palavra e não serem enganadas pelo inimigo, nem ficarem perdidas num tempo de tanta confusão espiritual, tanta treva e tanto palpite de vento, de doutrina, de engano que tem acontecido. E ao mesmo tempo, tem ajudado a nos preparar para saber por onde nós estamos caminhando realmente no tempo profético de Deus, certo? E ajudando a esclarecer você, que me assiste aí, e todos que vierem assistir esse conteúdo, do que nós não devemos pensar acerca da condição do Oriente Médio agora e como nós devemos encarar as condições que se apresentam aos nossos olhos ali naquela região e em toda a Terra, as suas condições da geopolítica, à luz da profecia bíblica, filtrando tudo pela profecia e não fazendo o contrário, pegando a profecia e tentando encaixar forçadamente nas coisas. Isso tem aberto os olhos de muitas pessoas. Isso tem nos ajudado a nos preparar, tendo os lombos cingidos e candeias acesas, como o Senhor fala, para esperarmos a sua vinda. E Satanás não tem interesse que isso seja anunciado. Então houve muita retaliação. Eu peço aos irmãos que me assistam em oração enquanto assistem esse vídeo, que tomem suas Bíblias e confiram os textos que vamos citar aqui, porque nós queremos de fato que o Senhor ganhe algo no nosso coração, que Ele nos ajude a entender sua palavra e nós sejamos iluminados e não durmamos o sono, né, da ociosidade também, né, do entorpecimento espiritual, do engano espiritual. Que ele desperte o nosso coração para a sua vinda que se aproxima. Esse é o nosso desejo. Tá? Então eu vou orar entregando esse tempo ao Senhor aqui e peço a você, por favor, nos ajude a promover esse conteúdo. Espalhe para mais pessoas que você sabe que amam a Deus, que estudam a palavra de Deus com seriedade. Envie para 10, 15, 20 pessoas. Envie nos seus grupos de WhatsApp. Certo? Espalhe também no seu Instagram, no Facebook, divulgue para mais pessoas, para grupos de escola dominical, para pastores, para líderes que estudam a palavra com profundidade, tá bom? Faça isso, nos ajude a promover esse conteúdo. E assim, né, muito mais pessoas vão estar sendo alcançadas. Depois, também não esqueça de se inscrever, se você não é inscrito no canal, de curtir, de compartilhar, de escrever nos comentários, porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo é de relevância e promover para outras pessoas, para que a palavra do Senhor corra velozmente, como diz os Salmos, e alcance muito mais pessoas que estão desejando saber a verdade, tá bom? Dito isso, vamos orar, vamos entregar esse tempo ao Senhor e vamos contar com a graça dele para o estudo de hoje. Pai, nós entregamos a Ti esse tempo, pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor use a Tua palavra de uma forma, Senhor, a iluminar os nossos corações e apresentar a grandeza do Senhor Jesus em Seu reino e Sua glória. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar para a Tua vinda e que as Tuas profecias sejam lidas, Senhor, produzindo no nosso coração aquele resultado que o Senhor deseja. Ou seja, fazer resplandecer em nós a estrela da manhã, fazer que ela nasça, Senhor. Ó Deus, e que a Tua palavra nos guie como uma candeia brilhando num lugar tenebroso, surgindo por meio dela no nosso coração a exultação da esperança, Senhor. O desejo de Te encontrar, o desejo de não sermos deixados, Senhor, no engano, nas trevas, mas nos prepararmos para o Teu retorno. É isso que nós queremos. Queremos ter, Senhor, um compromisso piedoso de Te reverenciarmos, de Te amarmos, de Te obedecermos, Senhor, enquanto nos preparamos para a Tua vinda. Que isso seja o que a Tua palavra da profecia gere no nosso coração. E tire de nós todo o engano, Senhor, e também frustra os planos do inimigo e toda a sua maquinação contra nós. Glorifica a Ti mesmo e nos dá um céu aberto, Senhor. Enquanto lemos, o mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra também nos ensine a interpretá-la. É o que nós Te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, então vamos continuar. Hoje nós vamos falar nessa terceira parte de quem é Gog. No primeiro vídeo, que eu rogo que se você não assistiu, você assista, porque senão não tem como entender, já que isso aqui é um estudo em continuidade, tá? No primeiro vídeo nós falamos sobre os povos envolvidos na batalha de Gog e Magog, né? No segundo vídeo nós falamos do tempo do cumprimento da profecia e hoje nós vamos falar da identificação, da identidade de quem é Gog. Por que ele é chamado de Gog?
né? E aqui o irmão Lang, no livro dele, como eu anunciei no último vídeo feito, naquele que a gente falou sobre o tempo da profecia, o Lang tinha dito que ia comentar as posições de dois grandes eruditos, né, que foi o William Kelly e Benjamin Newton. Tanto Kelly como Newton, né, Kelly foi aquele irmão contemporâneo de Darby, um dos grandes mestres da palavra em Plymouth, no movimento de Plymouth, e Benjamin Newton também, o poderoso das escrituras, o erudito, aquele que Darby disse que nunca conheceu alguém que tivesse tanto poder na palavra de Deus quanto ele. Né? Claro, depois os dois tiveram uma dissidência, mas isso não diminuiu a excelência do ministério de Newton. Né? Ele escreveu algumas coisas das quais ele se retratou na interpretação bíblica, né, com respeito à pessoa do Senhor, se arrependeu, e depois o Senhor continuou usando ele poderosamente. Foi amigo de George Miller, e o próprio irmão Miller recomendava demais os escritos dele. Então, no ponto da profecia bíblica, tanto Kelly como Newton, eles veem 4 grandes eventos acontecendo simultaneamente no tempo do fim. Eles veem o rei do norte, que é Gog, né? Eles veem o assírio, eles veem o anticristo, né, na Babilônia, e o império do quarto império revivido, do Império Romano revivido, como das partes do império do anticristo. O que o Lang vai demonstrar aqui, né, na continuidade, como eu falei no último vídeo, depois de falar do tempo do cumprimento da profecia, ele vai comentar que essas 4 questões observadas por Kelly e Newton, na verdade, se enquadram em uma só. Né? Então ele vai discordar deles de forma respeitosa e vai mostrar o porquê. E eu também, de novo, tenho que ficar com o irmão Lang, não porque eu estou seguindo o Lang cegamente, tem alguns pontinhos muito pequenos que eu divirjo dele, vai ficar claro no vídeo aqui qual é. Então eu não sigo ninguém às cegas, eu tenho estudado esses assuntos com Gouveia, Sainz, né? Darby, Lang, Penton, né? Newton, Kelly, né? Christian Shen, Watchman Nee, Witness Lee, Stephen Cohn, Delcio Meirelles, Gínia Francesco. Eu tenho lido todos esses irmãos e durante esses 23 anos que eu tenho lido essa literatura, eu preciso dizer que neste ponto aqui, de novo, eu vou concordar com o irmão Lang. Por isso que eu estou estudando ele e recomendando para vocês nesse ponto, certo? E em quase todos os outros também. Só uma coisinha ou outra que eu divirjo, mas nisso aqui, de novo, eu tenho que concordar, porque, de fato, irmãos, que precioso. Né, que ele conseguiu ver detalhes que os outros 2 irmãos aqui, que ele vai comentar, não viram. E nós vamos, todavia, pular esse trecho onde ele vai comentar sobre a interpretação dos 2, vamos deixar para um próximo vídeo, e vamos entrar direto na questão de quem é Gog. E no início do comentário dele, ele vai falar assim, que se a interpretação de Kelly e Newton não estiverem certa, como ele vai mostrar que ao ver dele não está, o Gog não pode ser um rei de fora do território do anticristo, porque Kelly e Newton dizem isso, que Gog é um rei do extremo norte, provavelmente da região da Rússia, certo? Que invade Israel no tempo do fim, fora do poder do quarto império, que é o império da besta. Para Kelly e Newton, Gog é um rei do extremo norte da região da Rússia, né, que também invade Israel junto com o anticristo, mas de fora do poder dele. O Lang vai mostrar que não, que Gog é o anticristo. Certo? Ele vai mostrar isso. Então, só jogando aqui de forma muito clara, Gog é o anticristo. Entendeu, gente? Mas por que ele é chamado de Gog? Esse que é o ponto. Se você for para Ezequiel, né, no capítulo 38, eu vou vir aqui um pouquinho, Ezequiel capítulo 38, você que já leu 5 a 6 vezes, vai ter notado isso. No capítulo 38 de Ezequiel, no versículo 17, está dito o seguinte. Diz assim, ó. Assim diz Adonai Yahvé, não és tu aquele de quem falei em tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais já então profetizaram que eu haveria de te trazer sobre eles? Ou seja, aqui Ezequiel está dizendo, o próprio Deus está falando por meio de Ezequiel, que Gog, será que Gog, ou seja, Gog, você é aquele que os meus profetas do passado já falaram sobre você. Você é alguém que os profetas anteriores a Ezequiel, certo? Que outros profetas além de Ezequiel já profetizaram que você invadiria a terra do meu povo e tentaria destruí-lo. Interessante, irmãos.
Porque então, de acordo com Ezequiel, o Gog não é outro, senão o mesmo personagem que já está citado em outros profetas. Agora, o interessante, como a gente vai ver também aqui com o comentário do irmão Lang, é que se você for procurar nos outros profetas, só existe menção de um rei fazendo uma guerra tamanha como essa descrita em Ezequiel, invadindo a terra de Israel. Ele é chamado em Daniel de o chifrinho pequeno, ele é chamado em Isaías 10 de o assírio, ele é chamado em Isaías 11 de o iníquo, certo? Ele é chamado em Isaías 13 de rei da Babilônia, ele é chamado do abominável da desolação, ou aquele que traz a abominação desoladora. Ele é chamado nos outros profetas por outros nomes. Mas só aqui em Ezequiel ele é chamado de Gog. O que o irmão Lang vai nos mostrar, que a gente vai ver, é que essa menção no versículo 17, quando Deus fala, não és tu aquele de quem os meus profetas já haviam falado, que você invadiria o meu povo Israel? Ou seja, Deus está dizendo assim, não pensa que isso está sendo uma surpresa, isso já estava profetizado. Quando você invadiu o meu povo, não pensa que você está fazendo uma coisa que está pegando a mim e ao meu povo de surpresa. Os meus profetas já haviam profetizado, ou seja, outros profetas, além de Ezequiel, já haviam falado da invasão de Gog. Só que o interessante, irmãos, é que aparentemente, nos demais profetas, ele não é chamado de Gog. É esse ponto que eu queria chamar a sua atenção primeiro, porque o Lang vai mostrar para nós que o Gog, diferente da opinião do Kelly e do Newton, ele não é um rei fora do reino do anticristo, que vai se aliar ao anticristo. Ele é o próprio anticristo. E que nos outros lugares, de acordo com o versículo 17 de Ezequiel 38, em outras profecias já se anunciava essa invasão do anticristo. Então, o irmão Lang diz que o versículo 17, quando está falando de Gog invadindo Israel, em outras profecias, Ezequiel diz que outros profetas já falaram isso também, e o Lang diz que, todavia, isso que os outros profetas falaram chamando Gog por outro nome. De fato, Daniel 8 chama ele de pequeno chifre, Isaías 10 chama ele de o assírio, Isaías 11 chama ele de o iníquo, Zacarias chama ele de pastor insensato, certo? Isaías 16 chama ele de o perverso, né? Então os outros profetas falaram deste rei, como Ezequiel está dizendo. Só que o que parece é que não chamou ele de Gog em nenhum outro lugar. E aí é que fica a questão que não foi colocada pelo Lang aqui no livro, mas que eu quero chamar a sua atenção. Porque esse é um ponto que eu acho que o Senhor me deu graça de perceber pela misericórdia dele, e eu quero repartir com você em acréscimo a tudo que o irmão Lang está falando, um pouco antes da gente ler o livro dele. Por que ele é chamado de Gog aqui, gente? O texto do versículo 17 diz que já foi falado desse Gog em outros lugares. E como o Lang vai mostrar, foi mesmo. E nos outros lugares ele foi chamado de outros nomes. Só que existe um lugar na Bíblia onde ele é de novo chamado de Gog, sabia? Ora, claro que se Ezequiel está falando que ele é aquele que os outros profetas já profetizaram, é claro que isso dá a entender, então, que ele é o anticristo profetizado em outros lugares por outros nomes, né? Mas existe um profeta em específico que mencionou ele como Gog, pelo nome Gog, fora de Ezequiel. Você sabia disso? Se você não sabia disso, eu vou pedir para você, por favor, escreva no comentário que isso foi uma novidade para você, porque para mim, quando eu estava estudando, e pela graça de Deus eu vi, para mim foi novidade. Eu achava que o anticristo sendo chamado de Gog era uma coisa que só acontecia em Ezequiel. É claro que, de acordo com o versículo 17, ele já foi mencionado por outros profetas. Outros profetas falaram dele também, invadindo Israel. Mas eu pensava, né, e parece que o Lang também pensa, que isso se resumia apenas a chamá-lo por outros nomes. Mas não, existe um profeta, pelo menos, no Antigo Testamento, que cita ele como o nome de Gog, mais uma vez. No Antigo Testamento. Sabe que profeta é esse? Amós. Então eu quero convidar você a ler comigo Amós capítulo 7. Amós capítulo 7. Só que aqui de novo eu quero chamar a sua atenção para um ponto que é muito importante.
Quem não assistiu, assista o vídeo 6 e 7 do meu estudo de Isaías, que eu estou falando sobre a preeminência da Septuaginta e dos textos pré-massoréticos sobre o texto massorético e da Estugartense. Por quê? O texto que nós temos na João Ferreira de Almeida, que provavelmente é a Bíblia que você tem aí, a grande maioria dos crentes, dos cristãos leem a João Ferreira, ele é um texto baseado na Estugartense hebraica que se baseia nos textos massoréticos. Só que existe uma versão bíblica antes do texto massorético, que é a Septuaginta, que se baseou num texto não corrompido pelos judeus. A Septuaginta que foi lida pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos e autorizada por eles e citada por eles. A Septuaginta, em Amós capítulo 7, traz uma tradução totalmente diferente do que foi omitido na tradução hebraica massorética, na Estugartense e na João Ferreira de Almeida. De novo, ponto para a Septuaginta. E felizmente, graças a Deus, a Bíblia textual seguiu a Septuaginta nesse ponto. Eu estou aqui com a tradução João Ferreira, na minha velha biblinha toda desgastada, toda arrebentadinha aqui, João Ferreira de Almeida. Eu estou aqui com o texto da textual, certo? E estou aqui com a tradução da Septuaginta hebraica feita por Frederico Lourenço, tá? Eu vou ler os três textos, as três traduções, para você tirar a sua conclusão. Olha que interessante. Vamos começar primeiro pela João Ferreira. João Ferreira de Almeida, capítulo 7 de Amós, versículo 1. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. Certo? Aí continua. E era a erva serôdia depois de fim das aceifas do rei. Então aqui está falando que Deus fez Amós ver gafanhotos que surgiam, né? Formava gafanhotos ao surgir do rebento da erva serôdia. Versículo 2. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu e disse, não acontecerá, diz o Senhor. O que o Senhor disse que não vai acontecer? O Senhor não disse que gafanhoto nenhum vai invadir sua terra, mesmo porque Joel profetiza, dizendo que exércitos de gafanhotos destruiriam a nação de Israel. Mas aqui, o que o Senhor se arrepende e não vai acontecer, pelo que dá a entender o texto, é a destruição total por meio desses gafanhotos. Isso o Senhor não vai permitir que aconteça. Porque o texto estava dizendo que esses gafanhotos vieram e comeram toda a erva. Ou seja, foi um julgamento pleno e total sobre o povo de Deus. Isso o Senhor falou, não acontecerá. Mas é claro que como Deuteronômio 28, Joel capítulo 3 profetiza também, quando o povo de Deus violasse a aliança com o Altíssimo, o Senhor permitiria que gafanhotos viessem sobre o seu povo. Então aqui não está dizendo que os gafanhotos não vão atacar. Está dizendo que os gafanhotos não vão destruir tudo. Certo? É isso que a gente tem que entender. Porque Deuteronômio 28... Joel 3 e outras porções da Escritura mostram que Deus permitiria sim exércitos de gafanhotos sobre o seu povo. Permitiria, até que eles se arrependessem. Mas não vai permitir que destrua tudo, certo? Nem que deixe o povo dele sem nada, mas vai permitir juízo. Só que o texto da João Ferreira só fala dos gafanhotos, né? Vou ler para vocês agora como está na textual. Se você tem a Bíblia textual aí, acompanha comigo. Capítulo 7 de Amós, versículo 1. Olha só como é que está aqui. Você fala, meu irmão, o que tem a ver os gafanhotos com Gog? Se você ler João Ferreira, não tem nada a ver. Isso aqui só mencionou gafanhoto, juízo. Deus falando que não vai permitir que os gafanhotos destruam tudo. Mas olha só o versículo 1. Na textual, que seguiu a Septuaginta. Adonai Yahvé me mostrou assim. Eis aqui uma cria de locustas. Eis aqui uma cria de locustas, ou seja, um enxame de locustas. São gafanhotos jovens, né? Aproximando-se cedo. E eis aqui. Essa palavra eis significa pare, admire, olha que coisa inusitada, olha que coisa assombrosa. E eis aqui uma locusta. No meio daquele enxame de locustas havia uma que se destacava. Continua. O rei Gog. O rei Gog.
a locusta rei do enxame de gafanhotos que ia julgar a nação de Israel por causa da sua apostasia era o rei, e o nome deste rei era Gog. Muito interessante, queridos irmãos. Se você ler Provérbios capítulo 30, nas palavras do sábio Agur, quando ele fala das 4 coisas mais sábias que os sábios, ele menciona a formiga, os arganazes, esse tipo de coelho ou topeira, os gafanhotos e a aranha, né? A largatixa, a aranha. Tem traduções para largatixa, outras põem aranha. É dito que as formigas são um povo sábio, porque apesar de pouca força, elas preparam sua comida no inverno, ou seja, elas são sábias em relação ao tempo. Os gafanhotos, que não têm rei, a característica deles, eles não têm rei, mas marcham todos em bando, ou seja, eles são sábios na questão do coletivo, da força que vem da união. Os arganazes, povo sem força, mas que fazem suas casas na rocha, ou seja, são sábios no que diz respeito à proteção, e a largatixa, a aranha, que se pega com a mão, mas está no palácio dos reis, ou seja, ela é sábia nas oportunidades. Um sabe aproveitar o tempo, o outro a oportunidade, o outro o coletivo, a sabedoria da união do coletivo, e o outro a questão da proteção do seu esconderijo. São mais sábios que os sábios. Mas ali a característica dos gafanhotos é que ele não tem rei. Queridos, vocês já viram na Escritura, algumas vezes, quando Deus muda a natureza das coisas? Por exemplo, no tempo da apostasia de Israel, quando Israel cometeu o pecado de deixar Yahvé, a fonte das águas vivas, para buscar os ídolos de Jezabel e Acabe, para sustentar o profeta Elias, Deus mudou a natureza do corvo. O corvo, que deveria comer a carne ou as carcaças, trazia carne no bico para o profeta. Sempre que a situação do povo de Deus está normal, Deus muda a natureza da instrumentalidade do seu juízo. Preste atenção nisso. O povo está tão anormal que o próprio Deus responde com anormalidades no meio deles. Você sabe que a profecia diz, em Apocalipse capítulo 11, que a condição de Jerusalém, do povo judeu, de 2/3 da nação pelo menos, no tempo do fim, vai estar tão negra, tão pecaminosa, tão horrível, que eles serão como Sodoma e o Egito. Eles vão permitir que a besta mate os 2 profetas e deixe seus corpos estirados na praça, onde seu Senhor também foi crucificado, naquela cidade que espiritualmente é Sodoma e o Egito. Tão pecaminosa quanto Sodoma, tão mundana quanto o Egito. Será Jerusalém, serão os judeus no tempo do fim. A grande maioria vai até mesmo adorar o anticristo. Então Daniel 8 fala que o exército será entregue por causa da transgressão do meu povo, porque é adorado o anticristo. Quando a apostasia está no meio do povo de Deus, Deus instrumentaliza juízo sobre eles, mudando a natureza dos instrumentos que ele usa. Naturalmente, de acordo com Provérbios, os gafanhotos não têm rei. Eles não são uma comunidade como as formigas ou as abelhas, que tem rei e rainha, que tem uma cabeça coordenando tudo. E é exatamente por eles não terem rei que a sabedoria deles está no coletivo. Eles fazem tudo juntos, mas sem ter alguém que lidera. Então, por isso eles são a marca tanto da destruição como da rebelião. Mas agora você tem uma rebelião destrutiva encabeçada. Há um rei sobre esse último exército dos gafanhotos, e o nome dele é Gog. Aqui está Gog citado pelo nome. Na tradução da Septuaginta, a tradução textual foi feliz em seguir a Septuaginta, e a Septuaginta faz o mesmo, porque aqui na tradução do Frederico Lourenço, da Septuaginta, diz o seguinte: desse modo me mostrou o Senhor, e eis uma prole matutina de gafanhotos que chega, e eis uma locusta, um gafanhoto jovem, que se destacava, né? Gog, o rei. Além de todas as considerações que o irmão Lang vai fazer no texto que a gente vai ler aqui, mostrando que, conforme Ezequiel 38, versículo 17, o Gog é o anticristo, ele não é a força da Rússia, não é de um império fora do poder do anticristo se aliando ao anticristo. O Gog é o anticristo. Ele é o príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E não de um exército de fora, como Kelly e Newton sugeriam.
mas o próprio anticristo. Porque é dito em Ezequiel 38:17 que ele já foi mencionado em outros lugares. Só que o interessante é que os outros profetas falam dessa invasão se referindo ao assírio, ao chifrinho pequeno, ao rei da Babilônia, ao rei do norte, ao iníquo, ao perverso. Tudo é anticristo. Só que aqui em Amós, não é só citado ele por esses outros nomes, mas é citado o próprio nome dele, dizendo que ele é o gafanhoto líder, o rei dos gafanhotos que julgarão Israel no tempo da sua apostasia, no dia de Yahvé. Quem é ele? Gog, o rei dos gafanhotos. Assim está na Septuaginta. Portanto, Gog é citado em mais um lugar fora de Ezequiel. E por que isso é importante? Porque se você vai para Apocalipse, capítulo 9, você pode achar que esse gafanhoto que está sendo mencionado aqui são só gafanhotos naturais, o que já é terrível, né? Um enxame de gafanhotos, segundo os especialistas, pode conter até 1 bilhão dessas criaturinhas. Quando elas passam numa lavoura, gente, aquelas grandes fazendas americanas, ou aqui no Brasil mesmo, em alguns lugares no sul que teve, não fica nada para trás. É tudo destruído. Não fica uma graminha verde. Eles destroem tudo. É tão terrível que os fazendeiros, os grandes agropecuários, eles ficam perplexos quando acontece uma coisa dessa. Porque eles destroem tudo, não vão embora enquanto não acabam. É uma das piores pragas. Já seria, então, assustador se esses gafanhotos fossem encabeçados por esse Gog, fossem gafanhotos normais. Só que o interessante é que Amós está mencionando os gafanhotos, mencionando o rei desses gafanhotos, que é Gog, certo? Só que, veja, toda a profecia tem que ser interpretada à luz da profecia como um todo. E existe um outro lugar nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 9, onde se menciona, né, Satanás afligindo o povo judeu, certo? A partir da 5ª trombeta, que é o primeiro ai. Você vê uma estrela caída, presta atenção também, porque não está dito que a estrela está caindo. O texto diz que a estrela é caída, ou seja, ela tem uma natureza caída. Quando João fala, e eis uma estrela caída, a qual foi dada a chave do poço do abismo, essa estrela não pode ser uma estrela, né, não pessoal, não pode ser uma estrela, né, bola de gás ou de poeira cósmica, como alguns dizem que as estrelas são. Não, essa estrela aí é uma pessoa. E você sabe que no Apocalipse, quando ele fala por símbolo, as estrelas são símbolos de anjos. As 7 estrelas na mão direita do Senhor são 7 anjos das 7 igrejas. Então são anjos. Agora você tem de novo uma estrela caída, não é uma estrela caindo, presta atenção no verbo, e o grego confirma isso. Diz que a estrela está caída, essa estrela abre o poço do abismo, porque foi dada a ela a chave do poço do abismo. Você sabe que de acordo com Apocalipse capítulo 1, quem tem a chave do poço do abismo é o Senhor Jesus. Quem tem o poder do Hades e da morte, de Abaddon e da região do Sheol é Cristo. Mas Cristo vai permitir, por isso é dito que a chave foi dada a essa estrela. Cristo mesmo, que é aquele que está executando juízos sobre essa terra e sobre o Israel apostatado, ele permitirá que Satanás, que de acordo com o capítulo 12, outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, Apocalipse tem 2 sessões, do 1 ao 11 e do 12 ao 22. O que acontece no 12 ao 22 é um zoom em cenas que já foram exibidas do capítulo 1 ao 11. É claro que vai aparecer coisas que não apareceram do 1 ao 11, porque no zoom você vê outras coisas que estavam já dentro das visões gerais do 1 ao 11. Mas do 12 ao 22 são repetições mais ampliadas e, portanto, com mais detalhes de coisas que aconteceram do 1 ao 11. Certo? Essa é uma chave de interpretação do Apocalipse. Isso está baseado no capítulo 10, quando depois que João come o rolo, que é doce na boca como mel e no estômago se faz amargo, é dito que ele deve profetizar mais uma vez a respeito de povos, línguas e nações. Então, a parte 2 dessa profecia é o que vai dos sinais, o semeion, a visão do capítulo 12, versículo 1 até o 22. Então, a queda de Satanás, que está no capítulo 12 de Apocalipse, ela já foi demonstrada no primeiro ai, que é a 5ª trombeta, que é a estrela caída abrindo o poço do abismo. Na visão do capítulo 12, o dragão cai, se põe sobre a areia do mar e evoca do mar, que é a porta do abismo, a besta. No capítulo 9,
a estrela caída abre o poço do abismo e chama Abaddon, o rei dos gafanhotos híbridos endemoniados. E é dito que esses gafanhotos recebem o poder, certo? Para julgar, para ferir os homens que não têm o selo de Deus durante 5 meses. Agora, se você ler o capítulo 12 com cuidado, você sabe que a esfera de ação de Satanás será principalmente no Oriente Médio. Quando ele invocar a besta e der o poder a ela, ele vai agir com o seu poder por meio da besta sobre o mundo todo. Mas nos primeiros 3 anos e meio, ele vai agir principalmente na esfera do Oriente Médio e de toda aquela região que vai se tornar o poder central do anticristo. E o capítulo 11 está profetizando que essa estrela caída, que é Satanás, abre o poço do abismo e ele evoca, assim como no capítulo 12 indo para o 13, no capítulo 9, ele evoca o espírito do abismo, que sai junto com os gafanhotos híbridos do abismo. Aquilo ali não é helicóptero não, gente, tá? Aquilo ali não é uma linguagem simbólica. Quando é símbolo, a Bíblia nos dá meios de discernir que é símbolo, ela diz que é símbolo. Os gafanhotos híbridos são literais, porque no Tártaro estão os nefilins e anjos caídos e criaturas periculosas que foram trancadas lá desde a época da rebelião dos anjos em Gênesis 6. Enoque, no seu livro, diz isso, certo? Está escrito em Enoque. E os povos antigos, como os sumérios, os acadianos, falavam que nos tempos deles, nos tempos pré-diluvianos e pós-diluvianos de forma imediata, criaturas como essas saíram de dentro da terra. Isso está registrado nos escritos deles. E Apocalipse está dizendo que esses espíritos híbridos, essas criaturas demoníacas híbridas, estão acorrentadas no abismo e sairão do abismo. Agora, abismo, como o Norman Lang bem salienta, é uma linguagem para o mundo dos mortos. Você acredita mesmo que tem helicópteros, naves, drones no mundo dos mortos? Porque quando João escreveu sobre o abismo, para o mundo greco-romano que ele estava escrevendo, era a região do mundo dos mortos. E é de lá que eles estão saindo. Então não vem com essa conversa, gente, que isso aí é simbologia. Você vai ver, se você viver, você verá. Não é simbologia, é literal. Infelizmente, os crentes hoje não acreditam no que a palavra de Deus diz. Eles querem mistificar, espiritualizar tudo, simbolizar tudo, mas a Bíblia fala dessas criaturas como coisas existentes. Na versão Septuaginta da Escritura, os profetas mencionam sereias, centauros, quimeras, mencionam a Lilith, em Isaías 34, como um demônio feminino da raça dos sucubos e incubos. Menciona os sátiros, que são demônios caprinos. Gente, a escritura que você professa crer diz que isso existe. Agora eu acho engraçado a maioria dos crentes. Não, eu acredito em tudo que a Bíblia fala, acredito que Jesus morreu e ressuscitou, vai voltar. Você acredita que um homem vai voltar sobre as nuvens e não acredita que essas criaturas que a Bíblia diz que existem? Elas existem. Só que os gafanhotos híbridos, talvez isso fica para o próximo estudo, não vai dar para mencionar aqui. A gente tem que fazer um estudo só sobre isso, fica mais para frente. Os gafanhotos híbridos endemoniados, híbridos das raças nefilínicas criadas pelos anjos caídos nos dias do dilúvio. E foram acorrentados junto com esses anjos na região da morte. Só que Satanás, a estrela caída, vai abrir o poço do abismo para trazer de volta esses demônios híbridos sobre o mundo. Sabe por quê? Porque Deus está dando para os homens o que eles estão buscando. Não está todo mundo tentando buscar outra dimensão? Não estão construindo CERN, acelerador de partículas, dizendo que por meio do choque das partículas subatômicas estão criando portais dimensionais? Não está todo mundo querendo saber, contatar outros seres? Engraçado, contatar o Espírito Santo, orar, crer nos anjos de Deus, nas coisas celestiais. Não, isso aí não existe, isso é tudo lorota, né? Aí os ateus ficam falando que é lorota. Os ateus evolucionistas, isso não existe. Agora, quando um cientista do CERN fala que por meio de choque de partículas subatômicas estão produzindo portais, estão prestes a conseguir fazer contato com entidades, isso aí é legal. Isso aí é legal. Então tá bom. Vai invocando entidades. Vai chamando. Quando chegar a época do Apocalipse, Satanás vai ter permissão para dar para vocês o que vocês estão procurando. Certo? Aí eu vou querer ver o que vai acontecer. É o que vai acontecer sobre esse mundo. E Apocalipse 9 diz que quando o poço do abismo for aberto, sairão gafanhotos
híbridos, com aparência de quimeras. E eles atormentarão, certo? A nação de Israel apostatada e o mundo durante 5 meses. Os homens que não têm o selo do Deus vivo serão atormentados durante 5 meses. O interessante é que está dito no capítulo 9 de Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 9. Versículo 10. Tinham caudas semelhantes ao dos escorpiões com aguilhões, e o seu poder estava em suas caudas para danificar os homens durante 5 meses. 11. Sobre eles, ou seja, encabeçando-os. Quem não assistiu, vou pedir aqui agora também. Faço parênteses aqui, vou continuar já. Nas lives sobre quem é o anticristo, nós vimos que o anticristo é um espírito que sai do mundo dos mortos. E que ele é o próprio Abaddon Apolion, o destruidor que traz a destruição. Agora aqui no capítulo 9, porque o capítulo 9 corresponde ao 12, muito provavelmente, lá Satanás cai, vai à beira da praia do mar e evoca a besta por meio do abismo, que está tampada pelo mar, por isso a besta sobe do mar. Claro que ali o significado é duplo. A besta sobe do mar porque, por um lado, o império é banhado pelo mar. Então, são países banhados pelo mar Mediterrâneo, na região oriental. Por outro lado, é porque a própria besta governante, não a besta império, a besta governante sai do mundo dos mortos, que tem como proteção, como tampa, o mar. Então, ela surge do mar, evocada pelo dragão. Os dois sentidos são verdade. O cabeça do império sai do abismo, tampado pelo mar, e o império dele é banhado pelo mar Mediterrâneo. O império besta, né? A besta império é banhado pelo Mediterrâneo e o governante sai do abismo. Isso é o capítulo 12. No capítulo 9, que é a correspondência do 12 da primeira sessão, a estrela caída, que é Satanás, recebe a autorização de evocar do mundo dos mortos os gafanhotos híbridos endemoniados e traz junto com eles o rei deles. Presta atenção. O rei dos gafanhotos endemoniados que vão atormentar a nação de Israel apostatada no tempo do fim e o mundo gentil apostatado. Quem é este? É o Abaddon Apolion, o rei dos gafanhotos híbridos. O anjo do abismo, ou seja, o mensageiro do abismo, aquele que governa, aquele que é o principal líder do mundo dos mortos, o representante da morte, porque traz a morte e a destruição. O anjo do abismo, quem é ele? Abaddon Apolion, o rei dos gafanhotos híbridos endemoniados. Gafanhotos híbridos demoníacos. É ele. Agora, de acordo com Amós, quem que é o rei dos gafanhotos destruidores? Gog. Então, associa Amós 7, 1 e 2, na profecia de Amós, com Apocalipse 9, versículos 10 e 12. E você vai entender quem que é o Gog. O Gog, então, é o gafanhoto rei. Os gafanhotos são símbolo de destruição, mas tem um que é o rei da destruição, aquele que vai comandar essa destruição. É o rei dos gafanhotos da destruição, o Gog. Assim citado no texto bíblico da versão pré-massorética. O Gog. E em Apocalipse 9 você tem os gafanhotos causando destruição e tormento, e tem como líder deles aquele que é o representante do mundo da morte, o que vem sendo o príncipe do mundo dos mortos, que traz a destruição e é o destruidor, Abaddon Apolion, ou seja, o espírito do anticristo que está no mundo dos mortos, que nós vimos nas primeiras lives aqui em cima do Tempo do Fim, que é César Nero, energizado pelo poder do anticristo. Ele voltará do mundo dos mortos, controlando as hordas infernais dos gafanhotos endemoniados. Gente, isso é o que vai acontecer. E ele é chamado em Amós de O Gog, o rei, a locusta mais poderosa entre os gafanhotos destruidores. O detalhe é que Amós não diz que esses gafanhotos aqui eles eram normais. Amós só diz que eram gafanhotos e queriam julgar Israel e que tinham o rei Gog sobre elas. Agora Apocalipse dá com mais detalhes.
dizendo que esses gafanhotos não são gafanhotos comuns, são gafanhotos quiméricos, híbridos, demoníacos, e tem como seu cabeça o destruidor, Apolion, que traz destruição, Abaddon. Ele é o líder deles, ele sai do mundo dos mortos, evocado pela estrela caída. Quando você vai para o capítulo 12 e 13, o que é isso? Isso é o dragão chamando a besta, o anticristo do mundo dos mortos. E o anticristo do mundo dos mortos, energizado por Satanás, é o comandante dos gafanhotos quiméricos, híbridos, demoníacos. Ele é o Gog. O que indica que também os exércitos do anticristo não serão compostos só de homens, mas sim de criaturas sobrenaturais. É com esse exército que ele vai atormentar Israel durante 5 meses, e parte do exército dele, que ele vai depois invadir Israel do tempo do fim, será composto também por criaturas dessa natureza. Conforme a gente viu também no último vídeo, ele mesmo será um Refaim. O seu corpo, estrutura genética, será transhumano, híbrido, certo? Assista aí o vídeo 8 da série Quem é o Anticristo e você vai entender melhor. Definido aqui, gente, biblicamente então, por que ele é chamado de Gog em Ezequiel? Porque Amós já havia mencionado também na sua profecia isso. Né? Amós também já fazia menção. Amós foi um profeta do Reino Norte de Israel, quando ainda havia Reino Norte. Né? Anterior a Ezequiel, que é um profeta do Reino de Judá e está no exílio. Amós já havia mencionado o grande antagonista, o grande inimigo do povo de Deus e do Senhor, chamando ele de o rei Gog, o rei das locustas, o rei dos gafanhotos da destruição. E Apocalipse também o menciona, chamando ele de anjo do abismo, portador do mundo da morte, o mensageiro do mundo das mortes, o arauto da morte e da destruição, que vem subindo daquela região, controlando os gafanhotos demoníacos. A questão é que Apocalipse põe mais detalhe, dizendo que não são gafanhotos comuns. Amós não tinha dado esse detalhe. Mas é a mesma coisa. E aí Ezequiel menciona dizendo que esse Gog já foi falado pelos profetas anteriores. Sim, mas nos outros profetas, na sua maioria, ele tem outros títulos. Assírio, rei do norte, ímpio, iníquo, perverso, rei da Babilônia, chifrinho pequeno. Mas só Amós menciona de novo o nome Gog, dizendo que ele é o rei dos gafanhotos da destruição no tempo do fim. Espero que isso tenha ajudado a entender. Então, quem é Gog, gente? Aqui, para mim, se não tivesse o comentário do Lang mostrando as similaridades entre a invasão de Gog, o príncipe de Meseque e Tubal, na terra de Israel, com as demais menções dos demais profetas, dizendo que o anticristo vai fazer isso, e que, portanto, a gente pode concluir que Gog é o anticristo, se não tivesse isso, só essa menção de Amós no texto da Septuaginta, junto com Apocalipse 9 e Ezequiel 38 e 17, para mim já teria matado a questão. Gog é o anticristo. Gog é o líder dos gafanhotos demoníacos que vem do mundo dos mortos. E só tem um que vem do mundo dos mortos, gente. Só tem um que vai controlar os gafanhotos da destruição no tempo do fim. É o anticristo. Então, para mim, já está claro que Gog não pode ser a Rússia. Gog não pode ser o governante russo. Eles não vêm do mundo dos mortos. Mas o anticristo virá. Então, Gog é o anticristo. Ponto final. Mas além de tudo isso que eu já falei aqui, nesses 43 minutos que eu estou falando, quase 44 minutos, ainda tem as outras observações feitas pelo irmão Lang, que agora eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler um pouquinho, e aí depois nós encerramos. Ele começa assim. Mas se Gog não for o governante de algum poder do norte, fora da área do Quarto Império, né? Por quê? Porque essa é a sugestão do Newton e do Kelly, que Gog é um governante do extremo norte, além do Cáucaso, provavelmente a Rússia, né? Como muitos interpretam. Aí o Lang está falando assim, o Lang está tentando dizer que ele é assim, ele é contrário a essa opinião, e ele está falando, mas se ele não for o que esses eruditos pensam, inclusive Kelly e Newton, se ele não for alguém diferente
do governo do Quarto Império, que é o Império do Anticristo, se ele não for outro, porque Kelly, Newton e outros eruditos, também como Pember, eles dizem que Gog vai se aliar ao Anticristo, mas que ele não é o Anticristo. Mas o Lang está falando, se ele não for isso, se ele não for um governante de fora, e sim o próprio Anticristo, né? Quem mais ele poderia ser, senão o pequeno chifre de Daniel 7 e o líder do Quarto Império de Daniel 2? A Escritura indica algum outro monarca poderoso nesse exato momento? Vamos ver se essa suposição corresponde aos detalhes fornecidos. Primeiro, em Ezequiel 38:17, que foi o que a gente leu, o próprio Deus interpela Gog com essas palavras. Assim diz o Senhor Jeová, porventura não és tu aquele de quem falei nos dias antigos por meio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram por muitos anos que eu te traria contra eles? Pelo menos um dos profetas de Israel mencionou até o próprio nome de Gog, Amós. Ele era um profeta do reino norte de Israel, muito anterior a Ezequiel. Pelo menos uns 150 anos antes de Ezequiel. É de suma importância que Gog e sua invasão da Palestina tenham sido um tema de outros antigos profetas, à luz do que Deus disse. O que o Lang está querendo dizer é, baseado no fato de Deus dizer por meio de Ezequiel que os demais profetas já falaram dessa invasão, então tem que aparecer essa invasão de Gog em outras profecias. Porque Deus disse que já havia falado por outros profetas. No entanto, nenhuma outra escritura do Antigo Testamento dá a esse invasor, nenhuma outra escritura do Antigo Testamento dá a esse invasor esse nome. Será por isso que essa característica não recebeu o devido destaque? Agora, da invasão da terra pelo assírio, citado em Isaías 10, versículo 5, eu vou ler aqui, Isaías, capítulo 10, versículo 5. Você faça o mesmo, tá? Pega a sua Bíblia, se possível, e leia. Se não puder ler agora, anote o versículo para ler depois. Isaías 10, versículo 5. Diz assim. Versículo 5. Os ídolos são como um espantalho. Não, estou em Jeremias, perdão, irmãos. Oxe, não tem nada de assírio aqui, tá? Tô falando de ídolo. É que eu estava lendo errado, perdão. Isaías 10, versículo 5, na versão João Ferreira. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão e o instrumento do meu furor. Né? Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em minha mão e o instrumento do meu furor. Né? Aqui é mencionada a Assíria e o rei assírio. Se você estudar Isaías com cuidado no capítulo 10, você vai ver que aqui não está falando da Assíria do tempo de Isaías, e sim do último período revivido da Síria, governado pelo verdadeiro rei da Síria, que é o Anticristo. Então aqui ele é chamado de o Assírio, porque ele vai governar aquela área que foi o território do Império Assírio. Também em Daniel 11, versículo 40, ele é chamado de o rei do norte. Em Daniel capítulo 7, ele é chamado de o pequeno chifre. Em Daniel 9, ele é chamado de o príncipe que há de vir. Em Joel, capítulo 2, versículo 20, eu não estou lendo todos os versículos, faz do tempo, tá? Mas você pode anotar e ler depois. Ou acompanhar aqui com o livro do Lang, página 415. Página 415 do livro As Histórias e Profecias de Daniel. E também em Joel, capítulo 2, versículo 20, ele é chamado de o líder dos exércitos do norte. Né? Também é mencionado em Zacarias 12, versículo 3 e 14, versículo 2, o ajuntamento de todas as nações contra Israel. Então você está vendo que todos os profetas mencionaram o rei do norte, a Assíria que invadia pelo norte, mencionou as nações confederadas contra Israel, invadindo Israel. Todos mencionam a invasão que está sendo citada em Ezequiel 38. Só não coloca o nome Gog. Então o que o Lang está tentando mostrar é que apesar desses lugares não chamarem ele de Gog, é dele que está sendo falado. Por quê? Porque Ezequiel disse que essa invasão de Gog, citada em Ezequiel 38, ela já foi profetizada por outros profetas. Só que quando você lê os demais profetas, tudo que você ouve falar é do rei do norte, é do assírio, é das nações confederadas pelos exércitos do norte invadindo Israel. Então o que o Lang quer dizer é, sem sombra de dúvida, essas outras invasões têm que corresponder a essa que Ezequiel está falando.
Porque senão, não teria sentido ele falar que os demais profetas já falaram da invasão de Gog, vindo do norte, sendo que os demais profetas estão falando da invasão do chifrinho pequeno, do rei do norte. Tem que ser a mesma pessoa. Porque senão não faz sentido, tá dando para entender, irmãos? Senão Ezequiel falaria que os demais profetas falaram uma coisa, mas você não encontraria menções a isso. Só que você encontra falando das forças do norte, falando de o rei da Assíria, falando do chifrinho pequeno, falando dele armando suas tendas palacianas na região norte, se tornando forte para a terra gloriosa. Daniel 11 fala disso. Então é claro que a invasão do 38 de Ezequiel, de Gog, vindo pelo norte, é a mesma invasão citada nos outros profetas. Por isso que também o Lang diz que a opinião do Kelly e do Newton nisso não tem fundamento, para dizer que Gog é uma força fora do império do anticristo. Não. O versículo 17 de Ezequiel 38 diz que o Gog invadir Israel pelo norte foi profetizado pelos demais profetas. Ao ir aos demais profetas, você ouve falar do chifrinho pequeno, do líder das forças do norte, do rei do norte, do Assírio invadindo Israel. Então, conclusão, quem que é o Assírio, o chifrinho pequeno, o rei do norte, o líder das forças do norte, do chefe das nações? É o mesmo Gog citado aqui. Porque aqui está citando Gog invadindo e está dizendo que essa invasão foi a que os demais profetas falaram. Mas aqui os demais profetas falaram foi do chifrinho, foi do rei do norte, foi do Assírio. Então o Assírio, o chifrinho, o rei do norte é o mesmo Gog. Conclusão lógica. O Gog não é alguém fora do império do anticristo. O Gog é o anticristo. É isso que ele está mostrando aqui. E mais, além disso que ele já falou até agora, os textos de Amós combinado com Apocalipse, Amós na versão Septuaginta, combinado com Apocalipse 9, mostram que o Gog, o rei dos gafanhotos destruidores híbridos, que não vão destruir todo Israel, como o senhor falou que não vai acontecer, mas vão destruir os apóstatas, é o que vem do mundo dos mortos. É o que sai do abismo, trazendo desolação, morte e destruição no seu caminho. E sem sombra de dúvida que ali está falando do anticristo. Porque também o capítulo 9 de Apocalipse corresponde ao capítulo 12. Deu para entender, pessoal? Então aqui já caiu por terra. Qualquer opinião que você tiver que esse Gog, da terra de Magog aqui, é alguma coisa ligada à Rússia, não tem nada a ver. Isso ficou provado nos outros vídeos e aqui muito mais. Gog é o anticristo. E ele é chamado por outros nomes nos demais profetas. Certo? Então ele diz que muitos profetas fazem muitas descrições. Muitos profetas falam e muitas descrições são dadas. E nenhuma outra invasão da Palestina no período em questão é mencionada nos demais profetas. Os demais profetas mencionam o chifrinho, mencionam o exército do norte, mencionam o rei do norte, o Assírio invadindo Israel no tempo do fim, no tempo em que Jeová vier julgar seu povo. E também restaurar o seu povo. Leia Isaías 10, você vai ver que a Assíria vai ser deposta pelo Senhor no tempo que o Senhor restaurar o remanescente de Israel. Agora, isso aí é no tempo do fim. Por isso que eu estou falando que a Assíria ali não é a Síria do tempo de Isaías. É o ressurgimento do Império Assírio governado pelo Anticristo. Porque ali está dito que isso vai acontecer no tempo do remanescente ser poupado. Isaías 10. Aqui em Ezequiel também diz que essa invasão de Gog vai acontecer no tempo em que Israel habitar seguro e que depois do Senhor destruir as forças de Gog, ele restaurar o seu povo. Une as duas profecias, você sabe que o Gog que veio do norte é o mesmo Assírio profetizado por Isaías 10. O mesmo anticristo. Portanto, de novo, eu volto a repetir, Gog não tem nada a ver com a Rússia. No vídeo anterior, nós já falamos que o Gog, príncipe de Meseque, Meseque é a região do Cáucaso na Armênia. Armênia e Cáucaso. Não a Rússia. Não Moscou, muito mais lá em cima. Não Tobolsk. Certo? Então aqui reconfirma esse ponto. Se, portanto,
a de Ezequiel não for a mesma, a invasão de Ezequiel não for a mesma, então a Escritura não forneceria nenhuma informação que correspondesse à declaração acima de que Deus faz a Gog. Em outras palavras, se a profecia de Ezequiel não se refere à invasão mencionada por esses demais profetas, nas escrituras citadas, então ele está sozinha na palavra. Ezequiel não estaria falando de uma coisa que não tem nenhum lugar que falou. E não temos menção do que os outros profetas declararam sobre essa invasão de Gog. Para além do versículo citado de Ezequiel, não se sabe se foi dada qualquer outra profecia sobre Gog. Aqui o Lang falando, é claro, graças a Deus, humildemente, né, que eu não sou ninguém perto do irmão Lang, sou pequenininho, sou só, como dizia um irmão, né, meus dentinhos de leite ainda estão só aprendendo a mastigar, né, não sou aqui um homem tão robusto e maduro como o irmão Lang na fé espiritual, mas ele fala aqui que nenhum outro lugar da Bíblia menciona Gog. Portanto, Gog, para cumprir Ezequiel 38, 17, tem que ser as invasões citadas nos outros profetas no tempo do fim. Como a de Ezequiel diz que é uma invasão no tempo do fim, corresponderia, porque senão não teria outras citações. Concordo que tem que ser as demais citações, porque Ezequiel fala que essa invasão, ele fala no versículo 17 do 38, que essa invasão já estava profetizada nos demais profetas. Só que os demais profetas mencionam a invasão do Assírio, do rei do norte, então o Assírio, rei do norte, tinha que ser Gog. Concordo. Porém, Amós cita sim. Né? O que eu talvez vou um pouquinho além do irmão Lang, complementando ele, é que tem sim um lugar onde também o Gog é mencionado fora de Ezequiel. Amós capítulo 7, versículo 1 e 2, mas no texto da Septuaginta. Mas se essas outras profecias não forem registradas, qual seria a força de protestar com Gog, que o máximo que ele estava fazendo era cumprir o que Deus havia previsto? Na verdade, qual seria o valor dessas profecias terem sido feitas? O argumento da profecia para a glória de Deus exige, em primeiro lugar, que a previsão tenha sido dada com antecedência suficiente e com detalhes suficientes de modo que o cumprimento não possa ser uma coincidência casual nem um acordo previamente planejado. E, em segundo lugar, que o registro da profecia esteja disponível para comparação com eventos que a cumprem. Isso é projetado para que essas coisas sejam ocultadas dos sábios e prudentes do mundo e sejam reveladas aos bebês, aos pequeninos, pois nenhuma classe nem outra podem tanto planejar quanto impedir o cumprimento. Vou ler mais um pouquinho, nós paramos aqui, depois vamos continuar, tá? Ainda dentro do assunto de quem é Gog, tá? Então, portanto, devemos comparar esses capítulos de Ezequiel com aqueles que descrevem a invasão do anticristo para descobrir se talvez eles se refiram a um único evento. Mas aqui o cuidado é importante. Todas as invasões têm certas características em comum, como um líder, toda invasão tem um líder, exércitos, armas, um objetivo, ou seja, uma terra a ser invadida e a destruição de vida e propriedade. Não são essas características comuns, mas os detalhes distintos que devem coincidir. Ou seja, ao dizer que as demais profecias do Assírio, do rei do norte, das demais nações, correspondem a essa aqui de Ezequiel, não é porque lá fala de invasão e aqui também fala de invasão, que a gente vai achar o ponto coincidente. Porque qualquer invasão fala de invasão e de destruição da terra. São nas coisas distintas disso, nas coisas não comuns que tem que haver concordância. E a gente pode saber que lá, por exemplo, na invasão do rei da Síria foi falado uma coisa incomum. E aqui em Ezequiel foi falado uma coisa incomum que corresponde àquela. Então a gente tem certeza que corresponde à mesma coisa. Porque se a gente falar que só invasão por invasão tem correspondência, então qualquer menção de invasão na Bíblia poderia se referir à profecia de Gog. Mas não é nas coisas comuns que tem coincidência. É nas coisas que são incomuns que está havendo uma coincidência. Então a gente pode, por base nisso, dizer que o texto falado anteriormente ou em outra passagem se refere a esse mesmo texto. E também não deve haver um ou mais itens característicos de qualquer uma das contas que não possam ser aplicados a outra. Agora vamos ver. Letra A. Isaías capítulo 10, versículo 5 até o 12, versículo 6, é uma passagem proeminente que lida com a invasão da Palestina pelo Assírio, certo? A vara da minha ira. Este julgamento do rei da Assíria
é quando que vai se dar esse julgamento? Olha, presta atenção. Por isso, irmãos, que eu estou falando. Você tem que ler Isaías 10 sabendo que é uma profecia para o tempo do fim. Por que eu sei que é uma profecia para o tempo do fim? Porque o próprio texto de Isaías está dizendo que essa invasão da Assíria, ela vai se dar, né, de acordo com o próprio texto de Isaías 10, ela vai ser aquela destruição que está determinada, transbordante de justiça. Pois um fim completo e determinado fará o Senhor Jeová dos Exércitos no meio de toda a terra. É claro que isso aqui, uma destruição que vai fazer justiça, tem a ver com a invasão do anticristo sobre os judeus para julgá-los pelos pecados. Por isso que Lucas capítulo 21, o Senhor Jesus diz que quando estiver ocorrendo o tempo do fim e o povo cair sobre o castigo da espada, no término do tempo dos gentios, isso vai acontecer para que se cumpram todas as escrituras e serão tempos de vingança, de justa retribuição sobre os pecados da nação de Israel. E também sobre o mundo, porque Deus vai permitir que o anticristo assole o mundo, porque o mundo virou as costas para Deus. Certo? Então é dito que a destruição será algo determinado, transbordante de justiça, de acordo com Isaías 10. Esta frase é retomada em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, o que mostra que a última passagem também alcança os últimos tempos dos tratos de Deus com Israel. A rota que o assírio seguirá em sua marcha contra Jerusalém está dada em Isaías, capítulo 10, versículo 28 a 32. Eu vou até ler esse versículo, por favor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na João Ferreira mesmo. Versículo 28 até o 32. Diz assim: a Assíria vem a Aiate, passa por Migron e em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com um estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madimenta se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Certo? Então esse é o caminho que vai ser feito na invasão. Se você pegar aqui um mapa bíblico, você vai ver que essas regiões aqui mencionadas são regiões por onde, né, vinda do norte, a invasão é feita. Mas nesse ponto, o Senhor o corta, de acordo com Isaías 10, versículo 33 a 34. Né? Olha o que está escrito aqui, continua no versículo. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O Líbano, né, no norte de Israel, vai ser o caminho pelo qual, descendo pelo desfiladeiro das montanhas, os assírios invadiram Israel no passado, eles vão invadir de novo, com o verdadeiro chefe do último império assírio, que é o anticristo. Mas nesse ponto o Senhor cortará essa invasão. Quando ele estiver para atacar Sião e Jerusalém, o Senhor vai cortar aquela invasão. E o Senhor compara a destruição dele à destruição dos fortes cedros. Bendito seja o Senhor, irmãos. E aí, então, né, de acordo com o capítulo 11, versículo 9, o renovo do tronco de Jessé, que é o Messias, dá frutos de justiça e paz. A terra estará cheia do conhecimento de Jeová e as nações o buscarão. Esse mesmo assírio, ele é citado no capítulo 11, porque a profecia continua. Na mesma profecia, quando inicia o capítulo 11, ele é chamado de o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Agora presta atenção. Se o capítulo 10 começou a descrever a invasão do rei da Síria, a destruição dele pelo Senhor, no versículo 33 e 34, e aí o rebento de Jessé dando frutos porque ele destruiu o iníquo, ora, o último iníquo que a profecia citou antes do capítulo 11 mencioná-lo era o rei da Síria. Isso indica que o iníquo do capítulo 11, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e que Paulo repete
em 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse Oinico é o mesmo rei da Síria do capítulo 10. Porque o capítulo 10 mostra que o Senhor vai deter o rei da Síria, vai cortar esse exército soberbo comparado às cedros do Líbano, e então o rebento do tronco seco de Jessé florescerá. Ou seja, o Messias restaurará a glória de Israel. E a casa de Davi, que é o tronco seco de Jessé, que por enquanto está seco. Por enquanto, toda a glória real de Davi está minguada. Mas o Messias vai restaurar essa glória. E por que ele vai restaurar essa glória? Porque ele, de acordo com o versículo 4, ele com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Paulo repete dizendo que esse perverso que é morto com o sopro da boca do broto de Jessé, que é o Messias, o broto de Jessé, que é o Messias, vai matar o perverso com o sopro da boca. Paulo repete isso em 2 Tessalonicenses 2, dizendo que isso é o Senhor Jesus na sua segunda vinda destruindo o anticristo. Então, se o perverso que foi morto pelo sopro da boca do rebento de Jessé, e que aqui na comparação é o rebento de Jessé destruindo a árvore poderosa do Líbano, que é o exército invasor do anticristo do norte, então esse perverso do capítulo 11 é o mesmo rei da Síria do capítulo 10, que foi deposto pelo rebento de Jessé. Tá dando para entender, gente? No capítulo 10 você tem um rei da Síria, comparado a um cedro poderoso, tentando destruir Israel pelo norte. Mas aí o que acontece? O Senhor o corta, destrói esse rebento, destrói esse cedro poderoso, e do rebento, do tronco seco de Jessé, sai um rebento, que é o Messias, que restaura a glória do tabernáculo caído de Davi. E floresce. É a mesma profecia. Não pensa você que porque acabou o capítulo 10 que acabou o assunto. Capítulo e versículo não estão na Bíblia original. Às vezes os tradutores, os compiladores que colocaram capítulo e versículo no século XII e no século XIII, depois de Cristo, acertaram, mas teve vezes que não. Teve vezes que o assunto, a profecia ainda estava continuando e depois aqui capítulo 11. Aí o mal que a gente comete é o quê? Você está lendo o capítulo 10, terminou o 10, você pensa que terminou o assunto. Mas não, gente. Os capítulos e versículos não são inspirados. Foi só uma organização para achar melhor o texto. Mas a visão do capítulo 10 ainda está continuando no 11. No 10, o assírio é destruído no tempo que houver uma justiça transbordante. Isso é claro no tempo da segunda vinda. Esse assírio invade Israel pelo norte, pela descida vinda do Líbano. E como um cedro poderoso do Líbano, ele tenta fazer mal à filha de Sião. Mas o Senhor o corta. E quando cai o poder do assírio, o tronco de Jessé seco floresce. E o rebento, que é o Messias, dá fruto. Esse rebento, que é o Messias florescendo, foi aquele que destruiu o perverso com o sopro da sua boca. Quem é o perverso? O próprio rei da Síria, que estava falando no 10. E nesse tempo a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o que está no capítulo 11. Então você sabe que esse rei do norte, esse assírio, esse homem que é comparado a um cedro prepotente, é o anticristo. Só que o capítulo 38 de Ezequiel está dizendo que esse que vem do norte invadindo Israel é Gog. Então Gog, que veio do norte, o assírio, que veio do norte, é o mesmo personagem que vai ser deposto pelo Messias na segunda vinda do Senhor. O restante de Israel será reunido, na Palestina. E o santo será grande no meio de Sião, conforme Isaías 11, versículo 11 até o 12:6. Esse fato tem em comum com Ezequiel, os fatos profetizados por Isaías no capítulo 10 e 11. Primeiro fato, os últimos dias do castigo de Israel são o tempo, porque Isaías 10 diz que isso é quando uma justiça transbordante for feita em vingança sobre Israel. Então, isso é claro que é o tempo do fim, porque Lucas aplica isso também para o tempo do fim. Assim como Ezequiel também diz que é nos últimos dias que a invasão vai ocorrer. Então, pega aqui a similaridade. Isaías 10 fala que é nos últimos tempos, no tempo da invasão do rei da Síria, quando
vingança trouxer justiça. Ezequiel 38 também fala que a invasão se dá no tempo do fim. Então, duas coisas coincidiram aqui. Primeiro, a esfera da invasão é a Palestina, tanto em Isaías 10, pelo O Assírio, como em Ezequiel 38, por Gog. Então, de novo, o lugar da invasão é o mesmo. Terceiro, o julgamento é realizado pela intervenção pessoal do Senhor. Porque aqui no capítulo 10 diz que o Senhor mesmo bloqueará o poder do rei da Síria, que vai tentar invadir pelo norte. E Ezequiel 38, 20 diz que o próprio Senhor vai julgar os exércitos de Gog de maneira que todas as coisas tremerão diante da minha presença. Então está se falando da mesma coisa. Então a opinião de Kelly aqui não tá baseada. Por quê? Porque Gog é o mesmo rei do norte. É o mesmo rei do Império Assírio revivido. É o mesmo antagonista do povo de Deus que invade a terra de Israel pelo norte. Além de todos os detalhes que eu já mostrei no texto de Amós, na versão Septuaginta e no Apocalipse. Gog é o anticristo. O anticristo, que começa como chifrinho pequeno, como no estágio de sétimo rei, na terra da Armênia, em Meseque, que vai do Cáucaso e Armênia, e vai até Tubal, na Turquia, e na Capadócia. Destrói os exércitos do Ocidente, destrói a prostituta do Extremo Ocidente, volta com seu poderio para o Oriente e faz da Babilônia sua capital. E depois sobe com seus exércitos desde a Babilônia e da Pérsia e faz o mesmo caminho da Estrada Real, descendo como uma multidão de gafanhotos sobre as terras de Israel na Palestina. É isso, gente. Gog, o rei dos gafanhotos, é o anticristo. E o tempo da invasão é o tempo do fim. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu espero que seja de ajuda o estudo que fizemos até agora e que isso ajude você a não ficar confuso com o que está acontecendo. A profecia de Gog e Magog ainda não aconteceu. Não é nada do Putin, do Trump, dos Estados Unidos, certo? Da Rússia, não tem nada a ver. As coisas que estão acontecendo nisso estão preparando um cenário para essa hora, mas essa hora ainda não chegou. Que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos estar atentos, vigilantes, firmes, não nos deixando levar por qualquer vento de doutrina, tá bom? Escreva nos comentários o que você achou, se foi de ajuda, indique para outros irmãos esse vídeo, repasse para mais pessoas. Nós vamos continuar o assunto de quem é Gog no outro vídeo dessa série do Tempo do Fim. Amanhã eu pensei em gravar ainda hoje o assunto do segundo e terceiro selo, mas eu vou deixar para amanhã, né? Houve muitas tarefas e coisas aqui, não vai dar para gravar hoje, eu vou deixar para gravar amanhã, vai aparecer também na série Tempo do Fim, tá? Vamos continuar o assunto dos selos. E amanhã também eu faço a gravação do livro As Grandes Profecias, que está um pouco parado, eu retomo também amanhã. Amanhã eu quero fazer pelo menos 2 vídeos. Peço que vocês orem por mim para que isso seja levado adiante, tá? Porque é muita luta espiritual, irmãos. Que tudo isso seja de glória para o Senhor e de abertura e clareza da sua palavra entre o seu povo. E possa nos levar a nos preparar para o tempo que está se acercando, tá bom? Vamos orar? Vamos entregar esse tempo ao Senhor e orar. Por favor, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar e de espalhar para mais pessoas. Que Deus abençoe cada um. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós podemos ler a Tua palavra, abrir o Teu livro santo e considerar as Tuas coisas, Senhor. Ajuda-nos a termos discernimento espiritual, ajuda-nos a Te entendermos e caminhar, Senhor, com a luz da Tua palavra sobre os nossos pés, para que em tudo, Senhor, nós possamos, santificados por Ti, ter, Senhor, os lombos da nossa mente cingidos, não se apegando a nada dessa terra, mas fundamentando, Senhor, solidificando cada vez mais a esperança da Tua vinda no nosso coração. Nós cremos que o Senhor está às portas e cremos que o Senhor deseja nos preparar para esse dia. Cumpra em nós a obra que o Senhor começou, para a Tua própria glória. É o que nós Te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado a todos, tá? E voltamos, talvez aqui amanhã, se Deus assim nos dê graça, a continuar a gravação, tá?
Vou falar amanhã sobre os selos e também retomar, né, a leitura da obra As Grandes Profecias, que está um pouco parada por outras obrigações que surgiram, mas nós vamos concluir ela, tá? Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.